Gente, o vídeo já vai começar, eu sei que vocês estão ansiosos, estão querendo saber tudo sobre as informações do Inter, mas eu preciso te dar o recado que começo do ano o governo brasileiro está dando até 22% de desconto para quem pagar o IPVA à vista. Se tu não tem para pagar à vista o IPVA, tu consegue com a Zapay, eles pagam para ti como se for à vista e parcelam no teu cartão de crédito todo o débito, em até 12 vezes. Pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12 vezes, depende da tua preferência. Se tu usar meu código promocional JBFilho20, ainda tem mais uns descontinhos que tu recebe no cartão de crédito. Na descrição, no primeiro comentário, tu tem tudo que tu precisa para rodar seguro com a Zapay, beleza? Bom, primeiro assunto. O Félix Torres está sendo contratado. Zagueiro, 28 anos, vem do Corinthians, pedido do Fabinho. Tem uma informação rolando, e aí, respeito quem noticiou, não é contra absolutamente ninguém, mas é o que eu tenho aqui para te passar. Dizendo o seguinte, olha, o negócio está travado porque o Corinthians tem uma dívida com o empresário do jogador e que, dizendo, olha, Inter, tu precisa assumir. Seria uma dívida de 2 milhões de reais. E que isso estaria impedindo. O Inter, por sua vez, disse, olha, até posso pagar essa conta, mas libera o Pedro Raul porque eu quero contratar esse jogador, libera ele para mim, para ele vir jogar aqui no estádio Beira-Rio. Eu fui checar essa história no Corinthians e a resposta que eu recebi, deixa eu pegar aqui exatamente para não falar nenhuma bobagem diretamente do Corinthians, tá? Não tem nada de Pedro Raul no Inter, ponto, primeira questão. E a segunda, e não queremos que o Inter assuma dívida. Estas foram as duas respostas que me passaram. Primeiro, o Corinthians negando que o Inter vai contratar o Pedro Raul e segundo, o Corinthians dizendo, eles não negam a dívida com o Félix Torres, empresário, mas estão dizendo que não é o Inter que vai assumir essa bronca, que vai assumir esta parada. Bom, outro negócio importante, então, por enquanto, hoje é isso que tem, o Félix Torres deve vir e aí a direção assume o salário dele até o final do ano, o salário é entre 500 e 700 mil me passaram na imprensa paulista, não é barato. Mas o Vitão era na casa de 1 milhão, então é mais barato e também não custou absolutamente nada, vão tentar recuperar esse jogador aqui. Thiago Maia. O Bruno Flores, repórter da Rádio Gaúcha, aliás, saiu da Rádio Gaúcha, voltou para o seu canal do YouTube, tá bombando já, começando com ótimas informações e trouxe a informação. O Thiago Maia tem um acerto com o Santos para voltar para lá. O grande problema, o Santos não quer pagar o Internacional. O Santos estaria disposto a tentar o jogador de graça ou pagando o mínimo possível. E isso, eu e você sabemos, não vai rolar. O Inter não vai liberar um jogador que custou ao todo, abateu a dívida, mas estava em 4.700, a dívida com o Flamengo. 4 milhões e 700 mil euros. O Internacional não vai liberar de graça. E esse é o impeditivo do negócio. Por isso que a gente disse, olha, o Inter talvez, além de não liberar, vai renovar com o Thiago Maia, que tem contrato só até o final do ano, pode assinar pré-contrato a metade da temporada, para tentar segurar o jogador aqui. Não é porque o Inter não quer liberar para o Santos, é que também não adianta só o Santos chegar, acertar com o jogador, não acertar com o Inter. E hoje esta é a parada entre Inter e Thiago Maia que está impedindo esta negociação. Sobre negócio, uma boa notícia. O Rodrigo Dourado foi anunciado no América do México. Saiu do São Luís e foi para o América. André Jardine, ex-futebol gaúcho, né? Tá lá no América, bem pra caramba. Foi para o maior time do México, o Rodrigo Dourado. Aí a questão. O Inter, o negócio é 2 milhões de dólares. Pelo que o Inter ainda detinha do Dourado, vai ganhar pelo menos 600 mil dólares pela sua parte. Dá uns 3 milhões e 200 mil reais aproximadamente. Não é o valor maravilhoso, mas o Inter vendeu o Dourado por 500 mil dólares. E agora só nesse repasse, que manteve uma parte, é verdade, do jogador e ainda pode aumentar um pouquinho com o direito de formação, o Internacional está ganhando 3 milhões e 200. Se bobear, vai a 13,5. Tá? Dependendo da cotação do dólar e até desse residual aí dos 5% da FIFA, que pode não ser todo o Inter, tem que ver direitinho a formação. Mas ganhou uma grana com o Dourado. É importante porque esse ano a direção colocou uma meta de 200 milhões de reais em negociações. Então já tem 3.200 para começar com o Dourado. Ah, o Vitão foi vendido? O Inter fez questão de colocar na nota do Vitão que o negócio foi assinado dia 28 de dezembro. O Vitão conta como ano passado para bater a meta do ano passado. Então essa é uma necessidade de venda que vai acontecer. Mas agora é mais para negócios que o Inter vai fazer para negociações de compra do que qualquer outra coisa. E a informação que o Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha descobriu, e ela é interessante, Paulo Pesolano quer recuperar Rafael Borré, já chamou o Borré para uma conversa dizendo que ele vai ser protagonista com ele, mas prometeu para o Borré que ele será segundo atacante e não centroavante como o Internacional usualmente o coloca. Eu já contei aqui no canal, só refresco a memória ou falo para quem não viu o vídeo,
O Abelão, quando chegou para treinar os 2 últimos jogos, chamou o Borré e disse: menino, tu tem um baita padrinho, de um cara que é meu bruxo. Alexandre Pato disse: tu foi um dos melhores atacantes que ele jogou junto. Mas o Pato era referência no vídeo real, eles jogaram juntos. E o Borré jogava atrás. E o Borré entendia o Pato. E o Abel disse: tu não é camisa 9, mas eu preciso de ti de camisa 9. E o Pesolano tá dizendo isso pro Borré: olha, tu até pode jogar de camisa 9 em alguns momentos, mas a minha prioridade é tentar te colocar como segundo atacante, atrás de um camisa 9. Agora, quem é o camisa 9 que o Inter vai trazer? Bom, a gente tá vendo aí que o dirigente do Corinthians tá meio que negando o Pedro Raul. Tá dizendo que Pedro Raul não. Mas enfim, o Inter quer um camisa 9 para jogar ao lado do Borré e é um pedido do Paulo Pesolano. Pesolano, que hoje também saiu uma matéria sobre a cláusula. Simon Bianchini descobriu. O Pesolano deu uma entrevista no Uruguai antes de chegar aqui no Inter, dizendo: meu sonho é ir para a seleção uruguaia e todos os clubes que eu vou, eu coloco uma cláusula de saída para a seleção uruguaia. O Inter está dizendo que não tem uma cláusula de saída específica para a seleção uruguaia, tem uma cláusula de rescisão dos dois lados. Se o Inter mandar embora, paga. Se ele mandar embora, se ele quiser ir embora, perdão, o clube que o contratar, ou ele vai ter que pagar a direção. E o Inter disse: mas teve esse papo da seleção uruguaia e tem uma promessa para ele para facilitar a situação. O Inter promete ser maleável, promete conversar sobre essa situação, dizendo: olha, isso vem à tona porque o Pesolano é técnico do Inter, já passou pela Europa. Eu recentemente fiz uma entrevista aqui no canal, tem um JM+, com um jornalista uruguaio, que ele disse: olha, o Pesolano tem um outro técnico que o uruguaio também está fora, são os dois mais cotados caso o Bielsa saia depois da Copa do Mundo na metade de 2026. Daqui a 6 meses isso. Então sim, existe uma possibilidade aberta pelo próprio Paulo Pesolano de que numa dessas ele pode ir para a seleção uruguaia. Mas cara, vamos esperar e tal, acaba sendo interessante repercutir isso, mas por conta desse fato. Assim como é interessante repercutir que Pep Guardiola falou sobre Paulo Pesolano na sua entrevista coletiva lá na Inglaterra, no Manchester City. A história é a seguinte: tem um zagueiro inglês chamado Max Allen. Eu não conheço ele muito, mas é um zagueiro inglês, nascido na Inglaterra, por óbvio, em Bristol, 20 anos, que ele estava na última temporada emprestado para o Watford, da Inglaterra. E ele veio, começou a treinar aqui com o Pep Guardiola, e o Guardiola foi para a entrevista e elogiou ele. E disse: queria agradecer ao Pesolano e o outro técnico, porque o Pesolano, antes de vir para o Inter, o último trabalho dele tinha sido 10 jogos com o Watford da Inglaterra. Ele é um clube complicado lá de trabalhar, já ouvi falar que o dono lá é meio impaciente, mandou embora o Pesolano depois de 10 partidas. Só que nessas 10 partidas, 9 ele atuou com esse Max Allen, esse zagueiro. E ele evoluiu o zagueiro. Assim como o outro técnico que também foi citado pelo Guardiola. E o Guardiola agradeceu o Pesolano na sua entrevista coletiva. É simbólico, porque é o maior técnico hoje em atividade, e também porque o Pesolano tem no Guardiola como referência. Ele já deu entrevistas dizendo: olha, para mim o futebol é antes e depois do Barcelona do Guardiola, que ele fez um time ser protagonista e tornar um protagonismo que nunca tinha acontecido antes na história do futebol, aquela coisa toda, e o Guardiola é uma referência para o Pesolano. Enfim, fica essa lembrança de um agradecimento do Guardiola, dizendo: esse zagueiro tá pronto, tá jogando muito, e ele foi preparado no Watford pra gente, porque eles emprestaram para ganhar experiência, ele voltou, e agora agradeço o Pesolano e o outro treinador. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.